Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano A e B. Vamos dar início a mais uma aula de filosofia, Viver e Preservar. Ainda o mesmo título. Por quê? Porque é o mesmo capítulo. Só que hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, certo? Vocês não vão precisar utilizar a apostila nessa aula. Vocês vão precisar assistir com muita atenção. Tia, mas como vai ser essa aula? É dentro do mesmo conteúdo, só que não vai utilizar a apostila, certo? Prestem bem atenção. Vou iniciar e vocês acompanhem passo a passo. No sumário, no ponto 1, nós temos seres vivos, natureza. Nós vamos fazer um estudo de um texto que trata dessa questão, seres vivos, natureza. Lembrando que esse texto não tem na apostila, certo? No ponto 2, a vida humana. Tia, mas se eu for na apostila eu vou encontrar algo falando sobre a vida humana? Sim, vai, lógico, porque é de acordo com o conteúdo. Só que esse texto que eu coloquei nessa aula não é o texto que tem na apostila, certo? Então vamos dar início ao estudo do primeiro ponto. Seres vivos, natureza distraída. Como as plantas, somos seres vivos. Como as plantas, temos que crescer. Como elas, precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar para sobreviver. Quando a natureza é distraída, fere a flor ou o embrião. O ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Então, esse é um pequeno texto onde vocês podem fazer uma releitura e refletir cada passo desse texto. Por exemplo, no início tem assim, como as plantas somos seres vivos. Está mostrando para nós que tanto as plantas como nós seres humanos somos seres vivos. Que como as plantas nós temos que crescer, não é isso? Nós temos o nosso ciclo de vida, assim como as plantas. Como elas precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar para sobreviver. Aí pode perguntar, tia, e a planta precisa de carinho? Precisa de amor? Precisa sim, lógico que precisa. A planta, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada. No momento que você cuida, que você rega, você está dando carinho para ela, você está dando amor. Aí ela precisa do sol, ela precisa do ar para sobreviver. Assim acontece com nós seres humanos. Nós precisamos do carinho, das pessoas com quem a gente convive, não é isso? Nós precisamos do sol para nos aquecer, é a luz natural. Precisamos de amor. Quando a gente fala de amor, eu gosto muito de falar isso na sala, quem me conhece sabe. Não é amor de namorado e namorada, só esse tipo de amor que existe, não. Amor de irmão, amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de vô, de vó. Vários tipos de amor, que o nosso coração tem um espaço para cada tipo de amor. Nós precisamos de ar para sobreviver. Como nós já fizemos até experiência em sala de aula, que sem o ar é impossível a gente sobreviver. Né? Se nós ficarmos em um ambiente totalmente fechado, sem entrada de ar, nós não conseguiremos sobreviver. E nós fizemos a experiência e identificamos os locais onde o ar está presente, né? Em diversos o ar está presente, a começar pela nossa respiração, não é isso? Então está fazendo aqui uma comparação das plantas com o ser vivo, que as plantas, o ser vivo humano, né? Que as plantas são seres vivos e nós humanos, e do quanto que há coincidência do que nós precisamos e as plantas também precisam. Quando a natureza é distraída, o que acontece? Fere a flor ou embrião. Ou seja, o que é essa natureza distraída? Quando ela não é cuidada, quando ela não é preservada, quando ela não é cuidada da forma que deve ser. Aí acontece os prejuízos, né? A destruição, fere de várias formas.
Então, o ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Lógico, porque embora sejamos seres vivos e as plantas também, mas o ser humano, por ser um ser pensante, que raciocina, que age, que tem todo o sentimento, necessita de mais carinho, de mais afeto do que as próprias plantas, não é isso? E também de toda compreensão. A natureza. Vamos ler esse texto que representa muitas coisas importantes sobre a natureza. Então, a natureza é o conjunto dos seres e das coisas que constituem o universo, o mundo físico, tudo o que no universo não aparece como transformado pelo homem. Conjunto das leis que parecem manter a ordem das coisas e dos seres, modelo que a arte se propõe seguir ou reproduzir. Então, vamos compreender essa primeira parte. Compreendamos que a natureza, ela é o conjunto dos seres que é constituído por tudo que tem no universo, no mundo físico, e que não é aquilo que é transformado pelo homem. Ou seja, o que faz parte da natureza é aquilo que já é criado da própria natureza, que não há transformação ou construção feita pelo ser humano. A natureza garante à espécie a imortalidade por retorno periódico, mas não pode garanti-la ao indivíduo. Isso é um pensamento do filósofo Aristóteles. Então, analisemos esse pensamento de Aristóteles em relação à natureza. O que ele diz para nós? Que a natureza ela garante à espécie a imortalidade por retorno periódico. Quer dizer, há um processo natural na natureza que tem o retorno periódico. Por exemplo, se uma planta, quando uma planta morre, não é isso? Naturalmente se nasce outra, mas sem precisar a interferência do ser humano. Já isso não pode garantir ao ser humano, ao indivíduo. A natureza ela garante por si própria a reconstrução dela mesma. A natureza gosta de se esconder. Pensamento de Heráclito. Esse pensamento desse filósofo, que ele fala a natureza gosta de se esconder, é o quanto a gente descobre belezas e mais belezas na natureza. Espécies e mais espécies de animais, espécies e mais espécies de plantas, de seres vivos, não é isso? Então, a gente levando por esse pensamento aí, ele fala a questão de a natureza gostar de se esconder. E esconder a sua própria beleza, onde o homem vai buscar e fica encantado com as descobertas, não é isso? Devemos ter a natureza como guia. É a ela que a razão contempla e consulta. Viver feliz e viver segundo a natureza são a mesma coisa. O pensamento de Sêneca. Então, é que nós devemos, em muitos momentos de nossa vida, colocar a natureza como guia, porque a natureza é sábia. Ela é sábia em todos os seus aspectos. Isso, se a gente for aprofundar o nosso estudo em relação à natureza, a gente vai descobrir o quanto ela é sábia, a imensidão da beleza da natureza e da sua sabedoria. E aí nós vamos, encerrando o textozinho sobre a natureza, vamos entrar agora no estudo de um texto sobre a vida humana. Ambos tratam de seres vivos, é isso? Então vamos lá. Todos os seres vivos passam por duas etapas em sua vida. O nascimento, que é quando ela começa, e a morte, que é quando ela se encerra. Então, aí é o início da vida de todos os seres vivos, não é verdade? Entre o nascimento e a morte, o tempo de vida varia bastante.
de acordo com a espécie e de diversos outros fatores, como a qualidade de vida. Então, esse tempo aí, a gente não pode determinar, nem dos animais, nem das plantas e nem dos seres que são os indivíduos, que somos nós, seres humanos, né? Existe o tempo de vida que vai variando de acordo com a espécie, né? A vida humana tem uma variação para o tempo de vida dos animais, das plantas, né? E vai também influenciar bastante a questão da qualidade de vida. Camundongos, por exemplo, vivem em média 4 anos. Gorilas não conseguem ultrapassar os 40 anos. E os seres humanos, por sua vez, não passam dos 120 anos. Então, aqui está fazendo uma amostragem de exemplos em relação a algumas espécies de seres vivos. Começando pelos camundongos, né? Depois mostra a média de vida dos camundongos, né? Aí vem a questão dos gorilas, que eles não ultrapassam os 40 anos, e depois os seres humanos, que não passam dos 120 anos. E tudo isso também vai depender da qualidade de vida. Pode-se dizer que a vida humana está dividida em fases, e a forma de divisão dessas fases pode variar bastante. Vamos conhecer uma divisão mais básica. Então, tratando-se da vida humana, ela se divide em fases, né? E essa forma de divisão dessas fases vai variando bastante. Nós vamos conhecer agora uma divisão bem básica, que é a questão da divisão da infância. Então vamos lá. A infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. É um período de muita aprendizagem e novidades, pois conhecemos o mundo ao nosso redor e criamos relações entre as pessoas. Alguns livros dividem a infância em 2 partes, onde é dividida como primeira infância e segunda infância. Então, nós vamos ver um pouquinho dessa primeira infância e dessa segunda infância. E a infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos. Lembrando que nós vamos ver agora como ela é dividida em primeira infância e segunda infância. No meu ponto de vista, a infância é uma das fases mais belas do ser humano. É uma fase excelente, descontraída, não é? Onde a criança ela faz as coisas sem pensar em consequências, porque não tem ainda essa noção de preocupação, nem de consequência, nem de problema. É uma fase muito bonita. A primeira infância é a fase que vai do nascimento até os 4 anos de idade. Neste período, a criança começa a andar e a falar. Além disso, aprende muito sobre o mundo, mas depende quase que do apoio de um adulto. Falando um pouquinho aí dessa primeira infância. Realmente é dessa forma. Ela inicia do nascimento até os 4 anos de idade. E nesse período, é uma fase muito bonita, onde a gente vai acompanhando e observando quando a criança começa a andar, a falar. E nesse período aí, ela não tem independência. Ela depende muito, ela precisa muito do apoio, do acompanhamento de um adulto. Não é isso? Quem são esses adultos? As pessoas mais próximas que convivem com a criança. Os pais, avós, ou uma pessoa que cuida dessa criança no dia a dia. A segunda infância. A segunda infância vai até os 12 anos e nesta fase nos aprofundamos nos estudos e somos guiados a descobrir coisas cada vez mais amplas, nos levando a um aprendizado sobre a vida em geral. Tomamos consciência de muitas regras e criamos estratégias para resolver problemas sozinhos. Bom, nessa segunda infância, a criança já começa a ter uma certa independência. Muitas coisas ela já começa a tomar decisões, já começa a saber resolver sozinhos, sem precisar daquele acompanhamento
daquele apoio de um adulto, ela já tem consciência de muitas regras, ela já começa a criar suas próprias estratégias para resolver probleminhas sozinhos, como o dia a dia dos estudos, né, organização dentro de casa, organização de seus brinquedos e por aí vai. E aí o adulto vai só observando e orientando, porque nessa segunda fase da infância, a criança já começa a se desenvolver partindo para a questão da responsabilidade, do compromisso e de se organizar melhor. Em relação a esses textos que nós acabamos de fazer o estudo, tem umas atividades bem interessantes, que essas atividades, como ela não está na apostila, vocês vão passar para o caderno de filosofia, certo? Passem as perguntas, as questões e registrem também as respostas, certo? Atividades. A primeira questão. Faça uma releitura do texto sobre a natureza distraída e represente através do desenho e da escrita, com suas próprias palavras, a sua compreensão. Aquele primeiro textozinho que te apresentou na aula, que é a natureza distraída, que fala sobre a natureza. Então, você vai fazer essa releitura e registra no caderno, através do desenho e da escrita, com suas próprias palavras, de acordo com sua compreensão. Na segunda questão, releia as definições do filósofo Aristóteles, Heráclito e Sêneca sobre a natureza e, em seguida, tente fazer a sua própria definição. Terceira, leia as definições feitas de cada fase da vida apresentada no texto anterior sobre a vida humana. Pesquise imagens que representam as fases da vida humana. Recorte e cole na sequência do ciclo da vida em seu caderno. Aí você pode dizer, tia, o ciclo da vida, mas no texto foi apresentado só a infância, primeira infância e segunda infância. Tudo bem, mas nós sabemos que existe um ciclo, né? Você pode recortar imagens do nascimento, a criança quando bebê, aí outra fase ela já maior na infância, aí a primeira infância, a segunda, a fase da adolescência, jovem, adulto e idoso. Você pode fazer essa sequência dessas imagens e organizar em seu caderno, certo? Qualquer dúvida, lê novamente para compreender melhor. Então, chegamos a mais um final de uma aula de filosofia. Espero que vocês tenham compreendido bem e entendam que não precisou utilizar a apostila e que todo o desenrolar da aula vocês podem assistir quantas vezes precisar para ver a compreensão na realização das atividades, certo? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço, tia está com saudades e logo, logo, se Deus quiser, estaremos de volta em nossas salas de aula.